Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, beleza? Combinado? E ó, caixas Poder Indígena já saíram, tá bom? Mas ainda temos algumas, então não perca tempo. Garante a sua enquanto ainda tem algumas, ok? E fiquemos ligados, vamos ficar ligados nas caixas do mês de dezembro, ok? Vamos lá então pro relato de hoje, o primeiro relato de hoje, que é este. É amarração ou não? Eita, vamos ver. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 18 anos e sou do interior de São Paulo. Esse relato é mais talvez um pedido de ajuda para saber se faz sentido ou se estou com paranoia mesmo. Bom, os meus pais se separaram no início desse ano, depois de 20 anos juntos. Foi um relacionamento meio turbulento, mas isso não vem ao caso. Por conta da separação, eu tive que escolher com quem eu iria morar e acabei escolhendo meu pai. Pois eu e minha mãe não nos dávamos muito bem e o meu pai é que ficaria com a casa e eu não precisaria fazer a mudança. Um mês depois da separação, o meu pai estava de trelelê com uma mulher, que vou chamar aqui de Maledite, que no início era um doce comigo, mas ela era de outra cidade e nunca tinha visto ela pessoalmente. Até então, né? Mas o meu pai apenas dizia que era só para ter alguém para conversar, pois ela não era o estilo dele. E sinceramente, ela é uma baranga. Ana, pensa numa mulher que não se dá o valor. Ela é 10 anos mais nova que o meu pai e já tem tanta ruga na cara. Ela é meio assim, ela usa ela tem um tamanho de corpo que não condiz com as roupas PP que ela usa, entende? Porque assim, aparece tudo. Ai, é um horror. Bom, certo dia, ele foi visitá-la na cidade dela. Depois que ele a visitou, nossa, parece que ele ficou cego de amor. Disse que ela era pra ele, que queria ela e mais ninguém. E eu já comecei a estranhar, porque, quem fica 20 anos junto com uma pessoa não quer se relacionar tão cedo com outra pessoa. E ele, antes de se casar com a minha mãe, era muito mulherengo. Ele não repetia figurinha, não. Depois de algumas semanas, ele a trouxe para dormir em casa com as filhas dela, uma de 2 anos e outra de 12. Quando a vi pela primeira vez, eu já senti algo meio diferente, eu não sei explicar. Sabe, eu tenho um sexto sentido muito apurado, guarde essa informação. Depois que ela veio pela primeira vez, o meu pai começou a trazê-la todos os finais de semana. Mesmo eu comentando que eu estava incomodada com a presença dela. Mas eu acabei engolindo isso, pois quem pagava as contas era ele, né? Eu praticamente não ficava em casa de fim de semana, por causa dela. Então eu ficava na casa do meu namorado, que é vizinho do meu pai. Ela sempre fazia comida e deixava uma marmita para mim, com a frase que toda Maledite fala: deixei especialmente para você. Ana, toda vez que eu ia comer a comida dela, eu não conseguia nem colocar na boca, pois me dava ânsia e uma sensação de desespero. Mesmo eu estando com muita fome, assim, mesmo querendo muito comer, eu não conseguia. Agora eu vejo que foi um livramento. Ana, esqueci de comentar anteriormente, mas eu e meu pai sempre fomos muito próximos, igual assim, melhores amigos. Eu deixava de sair com meu namorado para passar a tarde com meu pai assistindo filme de terror. Nesse período que ele estava com ela, a gente começou a brigar muito, muito mesmo, coisa que era muito raro acontecer. Ele deixou de comprar comida para guardar dinheiro para gastar com a Maledite e eu tinha que comer na minha sogra para não dormir de barriga vazia. 3 meses depois que ela estava indo na casa do pai, 3 meses depois que ela estava indo na casa do pai, ele me expulsou de casa.
Assim, entre aspas. Ana, eu fiquei... Mas expulsou de casa mesmo. Ana, eu fiquei sem chão. Como o meu herói me expulsou de casa pra levar outra família pra lá? Nessa semana que ele me expulsou, ele trocou as fechaduras da casa pra eu nem no quarto... Hã? Acho que é isso. Nessa semana que ele me expulsou, ele trocou as fechaduras da casa pra mim. Eu nem consegui tirar as minhas coisas de lá. Ah, não, peraí. Eu que tô dando bobeira aqui na leitura. Nessa semana que ele me expulsou, ele trocou as fechaduras da casa pra eu nem conseguir tirar as minhas coisas de lá. Depois de muita briga, ele abriu a casa e me ajudou a levar as coisas pra casa da minha mãe. Morar com a minha mãe foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano. Mas ele apenas deixou eu levar as coisas do meu quarto. Nem os móveis que a minha mãe deixou pra mim eu não pude pegar. Eu fui embora na quinta-feira e na sexta ele já estava trazendo as coisas da Maledite. E eu ouvia ele arrastando os móveis, pois a casa do meu namorado é literalmente colada com a casa do meu pai. Depois que ela veio morar pra cá, eu quase nem falava com meu pai mais. E se falava, era briga na certa. O dia que eu mais fiquei chateada com ele foi no dia dos pais, que eu queria passar o dia com ele, né? Marquei com ele da gente sair, guardei um dinheirinho pra comprar um perfume pra ele. E adivinha? Ele preferiu passar com as filhas dela. Ana, eu chorei o dia inteiro. Sabe o que é ver todo mundo à sua volta com os pais, comemorando esse dia e você sozinha porque o seu pai preferiu passar longe? Depois de alguns meses, a gente saiu pela primeira vez para conversar e se entender. Mas eu fiquei com o pé atrás, sabe? Eu já estava cansada de ser magoada. A noite foi bem, até a gente... A noite foi bem, saímos para comer, fomos tomar um sorvete... O meu pai estava muito irreconhecível, ele estava muito magro, mas eu não comentei nada, pois achei que ele devia ter começado a cuidar da saúde, sei lá, né? Tava fazendo uma dietinha. Eu vou dar uma acelerada no tempo aqui, pois depois desse dia a gente não saiu mais, porque toda vez que ele marcava comigo ele não aparecia e falava que teve uma briga com a Maledite e que não queria sair comigo porque estava estressado. No início de novembro, ele começou a mandar mensagem porque estava com saudade e que não queria ficar longe. Ele disse que as coisas lá na casa dele estavam pesadas e que ele estava vendo muitos vultos e estava acontecendo muitas brigas na casa. Eu e meus pais temos o dom de ver e de sentir coisas, pois ficamos muito tempo na igreja, a ponto dos meus pais serem diáconos ali na igreja. Bom, ele falou que foi para a cidade da Maledite e uma senhora revelou a ele que fizeram um trabalho. Guarda essa informação também. Fizeram um trabalho para que ele se separasse da minha mãe e de mim e caísse doente e iria ficar na miséria. E revelou o nome de quem fez. Que eu vou dar o nome aqui, o nome fictício, ok? O nome de... vou dar o nome fictício aqui, Lívia, tá? E que, coincidentemente, é o nome da cunhada da Maledite, que de uma religião aí que eu não tô criticando ninguém, tá bom? Pois eu sei que tanto na igreja quanto em terreiro tem gente pedindo o mal e o bem, tá? Mas, enfim, eu falei... Não, eu falei pra ele, eu acho que é isso. Eu falei pra ele encaixar os pontos, pois ele tem muito conhecimento sobre a palavra de Deus. E ele simplesmente ignorou e disse que falou pra Maledite pra não se envolver com isso, pois isso sempre volta. Nessa semana, ele foi pra casa pra colocar o meu ar-condicionado, que eu... Acho que ele foi pra casa da minha mãe, né, pra colocar o meu ar-condicionado que eu tinha lá na casa dele. Agora ele tá melhorando, eu espero que continue assim. E aí ele me contou que a Maledite mandou a cunhada dela fazer o trabalho pra afastar nós dois,
só que voltou na filha mais velha dela, que está com o coiso ruim, porque manifestou na casa dele. Ele contou que morreu de medo, pois nunca tinha presenciado aquilo. Ele disse que a menina ficou com um olhar malicioso e com uma risada muito estranha. Na hora que ele viu, ele gritou: "Tá endemoniada, é?" Ana, na hora, ela ficou normal, mas não passou 3 minutos e voltou com aquele olhar. Ana, eu quero saber se ela fez alguma amarração, pois eu ouvi dizer que precisa de um envolvimento para fazer. E só foi ele ver... E só foi ele vê-la pessoalmente que mudou. E se uma pessoa faz o trabalho para separar um pai de uma filha, pode fazer qualquer coisa. Dá para ver que ele não aguenta mais conviver com elas, mas ele não toma atitude. E aí, é paranoia minha ou não? Um beijo para vocês, para as crianças, para os pets. Eu sigo vocês há muitos anos e assisto todos os dias. E já sei alguns relatos de cor, de tanto que eu vejo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, pelo que você relata aqui, parece assim, às vezes ele teve um envolvimento antes, sim, né? Não sabemos. Pode ser, né, que tenha um envolvimento. Mas eu sei, olha, eu tô falando o que eu vejo por aqui, tá? Não sou grande entendedora desses assuntos. Mas eu sei que, às vezes, antes da amarração, vem uma magia ali de adoçamento, sabe? Você não vai amarrar a pessoa, mas você vai fazer ela ficar mais propícia ali a, né, cair nas suas lábias, nas suas garras ali, entendeu? Ela vai te olhar com os outros olhos, assim, falando, nossa, não sei porquê, eu não paro de pensar nessa pessoa. Ai, eu acho que eu vou dar uma chance, sabe? Isso. Aí a hora que, pá, rola ali alguma coisa, aí vem agora tu vai ficar amarrado em mim. Então, aí não sei. Aí esse negócio da comida, especialmente, né? Esse negócio dele mudar muito, sempre foi um homem de um jeito, principalmente com a filha, e de repente começar assim, em pouquíssimo tempo, expulsar a filha de casa pra abrigar ali alguém que acabou de conhecer, sabe? Não é muito, sei lá, não sei. E aí, esse negócio de você não estar contente na situação, ter um monte de briga, ter não sei o que lá, sentir saudades, mas não conseguir sair, entendeu? Querer... É uma coisa, fica muito doida a cabeça da pessoa que tá amarrada, né? Ela não consegue se afastar daquela pessoa, mas ao mesmo tempo não quer estar ali, entendeu? Aí fica nessa doideira aí. E de repente as coisas começaram a voltar pra ela, né? Começou a mandar coisa ruim pra cá. Então tem esse, né? Não se mexe com espíritos muito evoluídos, né? Quando você faz esse tipo de coisa, pede maldade. E aí, às vezes começa a voltar pra cobrar, começa a atrair os quiumba, não sei como que chama, uns espíritos, uns obsessor que pode estar ali encostando na filha e tal, e complicado. Mas vão atrás de, né, de acordo com a religião de vocês, de oração para quebrar isso, né? Ou vai você para tentar ajudar teu pai, alguma coisa assim, porque parece, né, pessoal? Deixem aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. Mas parece que tem um dedinho estranho aí no meio dessa relação, né? Pois é. Aí, então, vamos pro próximo relato, que é este daqui. A Maledite. Histórias de família. Vamos ver. Oi, Ana. Oi, pessoal do canal. Estou aqui para contar a minha história e da minha cunhada, Maledite, irmã do meu marido. Quando conheci meu marido, ele tinha uma filha de 4 anos e o processo de separação dele com a mãe da menina ainda corria no fórum. Passado um tempo, fomos morar juntos. Ana, nós tínhamos e temos até hoje, graças a Deus, uma vida muito próspera. Coisa que despertou a inveja da infeliz da Maledite. Ela tinha um marido irresponsável e com ele teve 2 filhos. Ele não tinha compromisso nenhum com a casa, com os filhos. Ela foi despejada por falta de pagamento do aluguel. Luz cortada, leite e comida eram comprados com a ajuda da família.
Então ela, com 33 anos, se envolveu com um senhor de quase 70 anos. Ambos deram um pé em seus cônjuges e assumiram a relação. Na época, a filha da Maledite tinha menos de 1 ano e ela ensinou a menina a chamar o seu novo marido de papai. Isso deixava ele com o ego muito inflado, pois com seus quase 70 anos apresentava a menina como filha, um atestado de virilidade. Como a Maledite era a única filha dos meus sogros, que não tinha casa... Como a Maledite era a única filha dos meus sogros que não tinha casa própria, eles fizeram a burrada... Ai, até afoguei. Eles fizeram a burrada de passar a casa deles para o nome da Maledite. E ela garantiu, de boca, que eles continuariam como se fossem os donos da casa. Então ficou assim. A Maledite morava na casa da frente e os meus sogros na casa dos fundos. A primeira coisa que a Maledite fez quando entrou na casa foi fazer o senhor marido dela reformar tudo e começar a trocar os móveis. A segunda coisa que ela fez foi proibir a entrada da filha dele na casa dela. Afastou por completo o pai e a filha. Olha aqui a história se repetindo. Abram os olhos. Ana, até aí tudo bem. Eram as atitudes dela na vida dela. Para mim, ela era uma pessoa boa, solícita, amiga, fazia um bolo e vinha me trazer um pedaço. Cuidado. Sempre tentava me agradar. Teve uma época que eu e meu marido trocamos todos os móveis da nossa sala e da sala de jantar. E a inveja foi tanta que dava para perceber nos olhos dela. Tudo que eu comprava, ela dava um jeito de comprar para casa dela também. E sempre colocava defeito no que era meu. Uma vez, ela brigou com os pais dela e, para se vingar, denunciou que eles tinham um gato na água. Um gato na água, sabe? Uma gambiarra. A empresa responsável veio, desligou a água deles. Abriu o processo e eles ficaram sem água por 3 meses até tudo se resolver. Também se desentendeu... Mas tinha o gato, não? Também se desentendeu com a sobrinha, que era menor de idade. Ela não queria que a menina entrasse no pátio dela para ver os avós. Ela deu inúmeras partes da sobrinha para ver se o juizado recolhia a menina para um abrigo. Chegou inclusive a pedir que eu desse parte para ajudar ela. Claro que eu não fiz, né? Essa função toda terminou na justiça e a juíza desbancou a Maledite. Falou que ela jamais poderia impedir os pais de receberem quem eles quisessem em casa e que ela, inclusive, deveria prover, quando necessário, as necessidades de seus genitores. A Maledite ficou louca da vida. Então, eu engravidei. A Maledite comprando muitos presentes para o bebê, muito empolgada com o sobrinho amado, como ela costumava chamar. Até que eu caí na asneira de convidá-la para ser madrinha do meu filho. Eu e meu marido confiávamos muito nela e quando brigávamos, acabávamos desabafando com ela, o que fez com que ela conhecesse o ponto fraco de cada um de nós. No meio da minha gravidez, nós começamos a brigar muito. Do nada, meu marido me largava umas indiretas, como se soubesse que eu tinha feito ou dito algo. Eu ficava boiando, eu não sabia de onde ele tirava aquelas loucuras. Olha, foi briga atrás de briga. O bebê nasceu, foi uma alegria. A casa cheia todos os dias. A Maledite dando muitos presentes e pressionando para marcarmos logo o batizado. Um dia eu e meu marido começamos a ver uns vultos escuros dentro de casa. Tanto ele quanto eu, nós víamos a mesma coisa. Teve dia que o meu bebê estava dormindo no carrinho, na sala, e eu estava na cozinha. Quando ouvi ele chorar e vi um vulto preto ir em direção a ele. Larguei tudo e fui vê-lo. Quando cheguei lá, ele estava dormindo tranquilamente. Nessa época eu tive um sonho. No sonho eu pegava um punhado de filhotes de jiboia, colocava na tábua de cortar carne e picava elas bem picadinhas. Eu acho isso um bom sonho. Quando acordei, falei pro meu marido, posso me preparar. Vem fofoca, intriga e mentira pro meu lado.
Quando ocorreram esses fatos, a Maledite se ofereceu para levar um pastor e umas irmãs para rezar lá em casa. E eu aceitei. Pensei, oração é sempre bom, né? É sempre bem-vinda. Quando eles chegaram na minha casa, eu conversei com eles. Falei o que estava acontecendo, eles rezaram, tal, e foram embora. Ana, no outro dia, o meu marido já acordou diferente. Mal me olhava nos olhos, cheio de indiretas e meias palavras. Ele dava a entender que eu tinha dito alguma coisa para o pastor. Nessa época, o meu bebê estava com 4 meses e de tanto incômodo e estresse naquele mês, ele ganhou somente 200 gramas e ele era uma criança que ganhava tipo 1 quilo, 1,5 quilo por mês e ganhou só 200 gramas aquele mês. Parece que meu leite era água. Eu, idiota, não entendia quem tinha inventado aquelas mentiras todas. Pensei que era o pastor e as irmãs que tinham mentido para Maledite e que ela tinha contado para o meu marido. O choque foi quando me dei conta que tudo isso tinha saído da cabeça dela, já que ela conhecia os nossos pontos fracos, pois confiávamos nela. Até hoje eu não sei ao certo o que ela inventou, mas pelas indiretas que ele me falava, eu acredito que tenha sido que eu estava fazendo macumba para a filha dele ou para a menina adoecer. Ele ficou 1 mês sem trocar uma palavra comigo. Eu entrava num cômodo e ele saía. Eu jurava que eu não tinha dito nada, mas ele acreditava nela. Ana, quando caiu a ficha de que tinha sido ela quem inventou isso para ele, eu liguei 40 vezes, sem exagero. Liguei 40 vezes para Maledite e ela não atendeu. Ainda mandou recado pelo meu marido, dizendo que se eu quisesse falar com ela, eu que fosse na casa dela. Eu quase fui. Minha raiva era tanta que eu fiquei cega. Até que uma amiga minha me disse para eu não ir, que ela certamente estava armando para mim, que ela ia chamar a polícia quando eu chegasse lá, que ia inventar alguma coisa e acreditariam nela. E eu fiquei com tanta raiva, Ana. Ela armou tudo e saiu de vítima. Não aguentei e disse pro meu marido: diz pra essa fulana aí da tua irmã tirar o meu nome da boca dela, porque senão eu vou no serviço daquele paspalho do marido dela e vou contar tudo que ela me falou dele. Avisa ela que eu aprendi com a melhor professora, que a melhor defesa é o ataque. Ela quem sempre falava isso. Bom, foi um santo remédio. Certamente ele não deu o meu recado para ela, mas ao menos parou de trazer os recados daquela praga para mim, por medo da porcaria toda tomar uma proporção muito maior se eu abrisse a minha boca. Teve um dia que eu estava tão mal com tudo isso que eu me ajoelhei e disse: Senhor, mostra a verdade, toma a frente disso tudo, porque está demais para mim. Só eu sei o que eu passei e o quanto eu sofri. Isso tudo por pura inveja da nossa vida, Ana. Aos poucos, eu e meu marido fomos nos acertando, mas ele ainda não acreditava em mim. Um dia, chamei ele de frouxo, e ele me disse que se fosse frouxo teria feito o que a Maledite disse, que era para esperar o nosso filho nascer e se separar de mim. Tudo por inveja. Olha, já passou 7 anos desde que isso aconteceu e eu até hoje tenho raiva dela e ainda tenho mágoa do meu marido por não ter acreditado em mim. Sempre que eu vou à igreja, eu peço que Deus me ajude a perdoar essa criatura que é a tia do meu filho. Sabe quando a máscara da Maledite começou a cair? Vou citar uns fatos aqui para vocês entenderem do que essa santa é capaz. O irresponsável do ex-marido, pai dos filhos dela, estava com a pensão alimentícia das crianças atrasada. Então ela mandou prender ele por falta de pagamento. E saiu dizendo que ele foi preso porque abusou da enteada. Olha só. Ela que assumisse que foi ela quem mandou prender por causa da pensão. Ela dá o tapa e esconde a mão, não assume nada do que faz. Ela é responsável por receber a aposentadoria da mãe dela. Uma parte iria para a poupança, mas ela embolsa. Comprou um chuveiro de R$ 80 e disse para a mãe dela que custou R$ 300. Teve uma época que ela dava o almoço para a mãe dela, dava até por ali, porque depois descobrimos que a mãe dela dava um valor mensal
para ela dar um prato de comida para ela. Ah, tá, teve uma época que ela dava o almoço para a mãe dela, mas assim, não é que ela dava o almoço, porque depois descobrimos que a mãe dela pagava um valor mensal para receber um prato de comida da filha. É isso. Um ano antes dela dar um chute no marido de 70 anos, ela fez ele terminar de reformar toda a casa. Trocou cobertura, abertura, piso, móveis, endividou o homem. Endividou o homem até os fios de cabelo e mandou esse bocó embora, só com as roupas do corpo. Só com as roupas do corpo, o carro e 500 empréstimos para pagar. Esse foi outro que pagou nas mãos da Maledite por todas as maldades que fez para a ex-mulher e para os filhos quando resolveu se casar com a Maledite. O trouxa atual, que é o marido da Maledite, também não pode levar o filho dele na casa dela. A primeira coisa que ela faz quando arruma um homem é cortar a convivência dele com os filhos. Quando a mãe dela precisa ir no centro da cidade fazer alguma coisa, ela cobra gasolina para levá-la. Ela não faz nada de graça para ninguém. Tem que ter retorno financeiro ou algum status para ela. Esses dias, os meus sogros receberam visita. Eles cederam a cama de casal deles para as visitas e a Maledite foi na casa dela, pegou um colchão que os cachorros estavam deitados em cima e levou para eles, para os pais, dizendo que era só colocar um lençol. Mas eles viram a situação do colchão e não quiseram. A Maledite vendia roupas e deu um jeito de fazer amizade no meu trabalho e se enfiou lá dentro. Fez amizade com a minha chefe para tentar me prejudicar. Mas graças a Deus eu fui honrada com a proteção divina, pois eu nunca fiz mal nenhum para essa criatura. Fez muitas outras coisas, Ana, mas se eu fosse citar aqui o relato ia ficar muito maior do que já está. O fato é, desde que a Maledite saiu da minha casa, nunca mais vimos vultos. Esses vultos vinham junto com a energia ruim dela, com a inveja dela. Quando ela se foi, os vultos foram junto com ela. Agora acredite quem quiser. Ela está na igreja pregando. Anda nas vilas entregando sopa e fazendo reabilitação de drogados. Mas ela tem um filho mais velho que está preso. Esse ela não vai nem visitar. Na sociedade é uma santa, bem vestida, caridosa e em casa um demônio. Verdadeira hipocrisia. A maldade, assim como a verdade, não estão na religião, e sim dentro dos corações das pessoas. Cada dia Deus me ensina mais que não devemos confiar em quem diz nos querer bem. Hoje tu confia na pessoa, desabafa, mostra os pontos fracos nos momentos de aflição, e nas mãos de uma pessoa ruim de coração, isso vira arma que usam contra a gente. Beijinhos, adoro o canal. Triste, né? Um beijo pra você, muito obrigada, mas infelizmente é uma verdade. É claro que a gente não pode generalizar, existem pessoas muito boas aí, pra quem a gente abre o coração, né? E realmente nos dá apoio, nos dá colo, enfim. Tem gente boa nesse mundo ainda, gente, mas infelizmente existe essas maleditaiadas espalhadas por aí, né? Parece que o que mais tem ainda é maledite, né? Do que gente boa. Mas não vamos perder a fé na humanidade, não. Vamos agora para o próximo e último relato de Maledite de hoje, que é... Ai, meu cabelinho. Que é este daqui. A Maledite se apaixonou por mim. Olá, meu nome é Fulana, tenho 28 anos e moro no interior de São Paulo. Uma pequena introdução aqui. Eu tenho um filho autista e em janeiro de 2023 o meu filho estava com depressão. Pois ano passado, em outubro, ele tinha ido para a inclusão, escola regular. O problema é que mesmo sendo lei, ele não tinha professora de apoio ou mediadora. Bom, comecei com um processo super cansativo para voltar ele para a APAE. E mesmo com laudos tanto de psiquiatra e de neurologista, a minha prefeitura não queria autorizar o meu filho
não queria autorizar e o meu filho estava super mal. Ah, ele tem apenas 6 anos. Bom, é aí que entra a Maledite. Ou melhor, foi quando eu a conheci. Ela também tem um filho. Ela também tem um filho especial. E ela também passou por algo parecido, apesar de menos sério do que o meu caso. Ela me passou um contato e essa pessoa era um repórter. Ele me ajudou. Bom, não vou estender mais a introdução, tá? O meu filho logo depois voltou para a PAI e ele ainda está em tratamento psiquiátrico, mas está feliz. A antiga escola não soube lidar com ele, excluía ele das outras crianças não atípicas e não tinha mediadora, como falei acima. Pois é. Bom, depois disso, a Maledite virou amiga e começamos a conversar. Mas pouquíssimo tempo depois, por volta, de um mês depois, ela começou a demonstrar umas coisas estranhas. Um dia ela me contou umas coisas pessoais dela. Amiga, eu sou médium e vou a vários centros, sabe? Eu vivo possuída. Meu Deus, é verdade? E eu disse, como assim possuída? Você já é desenvolvida em centro? Você chama as entidades, é isso? E ela disse, não, amiga, eu fico possuída, do nada mesmo. Você tem que ver, minha filha e meu marido ficam tudo assustados. Que coisa, né? Eu disse assim, ai amiga, isso não é legal não, né? Você não pode ficar possuída assim do nada. Você deveria procurar um centro. E aí ela disse, ai que nada, eu acho legal. Não acontece nada não, quando eu fico possuída. A entidade vem, dá conselho, só isso. Bom, depois que ela falou isso, o sinal da saída da escola bateu e eu fui no ponto de ônibus com meu filho para ir para casa. Ela foi embora também pro carro do marido. Mas no WhatsApp, eu acho, mais conversa estranha. Ela disse assim, amiga, você já namorou mulher ou ficou? E eu disse, não, nunca. E aí ela respondeu, você nunca quis? E eu falei, não. E ela disse, eu já namorei com mulher antes do meu marido. E eu respondi, ah, entendi, nada contra. Bom, no dia seguinte, na escola do meu filho, ela estava me esperando na saída e disse, ai amiga, você não vai mais de ônibus embora? Eu vou te levar todos os dias. E eu respondi, não precisa. Obrigada, mas não precisa. E ela respondeu, pra que você vai de ônibus? Eu vou levar você e não aceito um não como resposta. E eu respondi, olha, Maledite, não é necessário. Eu agradeço, mas o ônibus para na porta de casa. E aí ela falou, vai, amiga, eu te levo só hoje então. Eu quero conversar. Aí eu disse, ok, hoje então, só hoje, ok? Bom, o sinal da escola bateu e pegamos as crianças. E aí fomos pro carro. Já no carro ela começou. Amiga, eu e meu marido... Amiga, eu e meu marido tava chato. Então eu fiz uma coisa. Eu aproveitei que eu fico possuída. Cada coisa que... Eu aproveitei que eu fico possuída e dessa vez eu fingi que eu tava possuída e disse pra ele o seguinte, olha, se você não agradar a sua esposa, você vai perder a sua família e não vai ter volta. Você tem que tratar a sua família melhor. E ela me disse, depois disso eu fingi que eu voltei ao normal e ele veio chorando. Desde então, ele tá me dando muita atenção, fazendo até comida. E aí eu respondi, ai, Maledite, isso não é legal, né? Você pode atrair uma entidade de verdade, sabia? E fora que o seu marido pode descobrir que você finge estar possuída. E aí ela respondeu, que nada, amiga, ele não vai nem saber não. E não atrai nada não. E continuou, olha, ele tem mais que agradecer e dar valor em mim. Eu sou paciente com ele, porque ele é ciumento demais, ele me irrita. Eu até melhorei com ele, sabe? Eu também sou ciumenta.
Se fosse antes, nem sua amiga eu seria, só porque eu te acho linda. E eu respondi: Maledite, você deveria conversar sério com ele. Uma conversa aberta. E sobre mim, não tem mesmo por que você ter ciúmes. Você sabe que eu sou casada há mais de 11 anos. E ela disse: eu sei, amiga, mas ele não ia escutar. Mas ele não ia escutar. Fingir ser possuída é mais fácil. Bom, depois disso, eu cheguei em casa, tudo ocorreu normal em casa, mas à noite eu tive um sonho. O sonho foi o seguinte. No sonho, uma entidade vermelha, que não mostrava o rosto, disse assim: você está próxima de uma moça que se diz amiga. Cuidado, ela deixou uma oferenda com o seu nome na encruzilhada. Essa moça não é boa. E o estranho, sabe, é que o sonho foi tão rápido, mas quando eu acordei já era de manhã. Sabe uma coisa que eu... E sabe uma coisa que eu nunca falei? A Maledite... Uma coisa que eu nunca falei pra Maledite é que a minha família é da Umbanda. Sendo meu pai um pai de santo há 39 anos e a minha mãe uma cigana. Então eu sou sensitiva a coisas espirituais. E o meu pai pede para os seus guias me protegerem. Bom, durante o dia, era um sábado, a Maledite me mandou mensagem no WhatsApp, dizendo assim: amiga, semana que vem vai comigo de carro. Não era uma pergunta, ela apenas disse isso no áudio. Foi um áudio. Foi uma afirmação, assim, não foi uma pergunta. E aí eu respondi: Maledite, não vamos mais nos ver. A partir de segunda-feira, o meu filho vai de van para a escola. Eu respondi isso. E aí ela falou: o quê? Por que você não pediu para eu te levar de carro? Para que de van? E eu disse: olha, você não tem obrigação nenhuma e também eu não dependo de ninguém. Para mim é melhor assim. E ela disse: mas eu não quero te perder. Eu te amo. Eu não posso ficar sem te ver. E eu respondi: como assim, Maledite? Vamos ser... como? E eu disse assim: como assim, Maledite? Vamos ser amigas, né? Não vamos deixar de ser amigas. O meu filho só vai de van pra escola, só isso. Só não vamos mais nos ver pessoalmente, é só isso. E ela respondeu: mas eu quero te ver. E eu disse: olha, você tá estranha, Maledite. Você tá surtando à toa. Você precisa conversar com o seu marido, passar mais tempo com ele. Bom, Ana, ela não respondeu naquele dia. Eu achei o trabalho que ela fez num antigo parque infantil numa encruzilhada. Tinha meu nome. Eu pedi licença e levei essa oferenda pro meu pai. Ele desfez tudo. Mas, na verdade, não pegou em mim, por conta da minha proteção. Nunca contei a Maledite que eu tinha família na Umbanda, nem que eu era sensitiva. Ela continua mandando mensagem, mas sempre me nego a vê-la, eu acho. Eu não quis mais ser amiga dela. Eu me afastei naturalmente, sabe? Sem brigas. Bom, é isso. Será que ela tinha se apaixonado por mim? Vai saber, às vezes sim, né? Mas eu acho que ela é meio perturbadinha da cabeça mesmo, né? Porque contar assim, rindo que fica possuída, achar isso legal, mentir que tá possuída e não sei o quê. E... não sei, né? E ainda tem o lance do trabalho. Fez um trabalho, né? Você fez muito bem. Se afastou naturalmente. Sem muitos alardes e... pois é, pessoal, a gente tem que ficar assim, muito de orelha trocando, né? Pezinho atrás, com muitas pessoas, infelizmente, né? Escutar aquela intuiçãozinha que muitas vezes grita aqui dentro e fala: opa! Né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!